Começando mais um podcast com negócios diretamente aqui da Talk Estúdios Inteligentes ou Podcasts Inteligentes. O nosso podcast com negócios é o seu podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão e negócios. Eu sou o Djan de Barros e aqui buscamos explorar os temas mais relevantes e atuais que impactam o mundo dos negócios, trazendo insights valiosos e entrevistas com especialistas do ramo do nosso Mato Grosso do Sul. Antes de mais nada, ou antes de iniciarmos, já nos siga no YouTube, no Spotify, no Instagram, @Café com Negócios CG. Deixe o seu like e compartilhe esse podcast. Hoje falaremos sobre o mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul, oportunidades e desafios, parte 2. Prepare a sua xícara de café favorita e junte-se a nós em mais um episódio do nosso podcast com negócios. Tan, taran, tan. Aqui nós estamos voltando no podcast com o negócio e é para ter a vinheta, era a música, eu não lembrei a música exatamente do podcast, mas começando mais um agora, oficialmente, neste episódio eu tenho o prazer de receber aqui no podcast com negócios 3 profissionais do mercado, referências do mercado sul-mato-grossense nesse mercado de imobiliário gigantesco, cheio de oportunidades e cheio de pessoas que possam trocar experiência. E esses 3 estão aqui comigo hoje justamente para isso, para a gente trocar experiências e eu poder aprender um pouquinho mais com eles. Começando pela minha amiga Salete Pinheiro, advogada e corretora de imóveis, atuando na profissão, nesse mercado desde 2018. A Salete é uma parceira da consultora Saraiva de Resende já desde 2018, desde lá do edifício Eduardo Santos Pereira. Quando nós entregamos Eduardo Santos Pereira em 2018, se eu não me engano, nós entregamos Eduardo Santos Pereira dia 28 de setembro de 2018. Lá se vão alguns dias. Salete, seja bem-vinda ao podcast com negócios. Obrigada pelo convite. E é Salete Mariani. Ah, Salete, e o que esse Pinheiro está fazendo aqui? Aí depois eu vou perguntar para a Bia onde que ela arranjou o Pinheiro. Então, oficialmente, Salete... Mariani, mas é só Mariani, Sá? É só Mariani, É? Sobrenome italiano. 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 Tá, e esse mercado, desde 2018, especialista em lançamento e também em revenda, né? Eu entrei em no seminovos, mercado... né, que fala. Eu entrei no mercado buscando lançamentos, mas foi quando que eu acabei enxergando, por exemplo, o Eduardo Santos Pereira, que eu trabalhei a Saraiva de Resende, tive um bom resultado lá, outros também, mas nessa faixa etária realmente de apartamentos seminovos e os lançamentos também. Perfeito. E aí a Salete, ela tem uma característica que os clientes dela são sempre clientes bem tranquilos, né, Salete? Depois nós vamos falar disso, daqui a pouco a gente fala disso. Para completar essa mesa, né, fazer parte desse time, eu recebo também o Dário Ribeiro. É Ribeiro mesmo, né? Dário Ribeiro. Não, vou confirmar agora. Sócio proprietário da Alfa Imóveis, escritório imobiliário. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Quem que manda na Alfa mesmo? Fala a verdade. Então, né, eu sou sócio com a esposa, né? Então, assim... Como chama a voz ativa é nossa, mas... nas entrelinhas, com certeza, ela que comanda o negócio. Como chama a sócia? Chama Tainara Ataíde. Isso, e quanto tempo existe a Alfa Imóveis? Em torno de 3 anos já nós estamos no mercado imobiliário, né? Nascemos despretensiosamente, né, do mercado, com a junção, na verdade, minha e da Tainara. Nós saímos de uma grande imobiliária, hoje aqui conceituada no Mato Grosso do Sul, e decidimos, então, abrir um escritório. Despretensiosamente, abrimos um escritório e precisávamos trabalhar com os lançamentos. Então, criamos lá o CNPJ, Cresce Jurídico, e comentamos com alguns amigos que também saíram dessas imobiliárias, e aí falou, posso trabalhar com você? Posso trabalhar com você? E o negócio foi tomando forma, né? Foi tomando forma a tal ponto que num nível falar assim, não, agora a gente precisa, né, se posicionar no mercado, e graças a Deus estamos
firme e forte aí. Então, mas antes disso, antes da Alfa, você já estava no mercado imobiliário? Sim. Há quanto tempo? Quando você começou no mercado imobiliário? Já há 5 anos. Há 5 anos? 5 anos no Tá, mercado. então, antes da pandemia um pouquinho ali, 2019, isso, talvez antes isso? um pouco da pandemia. Tá, aí você começou bem, um momento legal, né? Porque você começou a pandemia. Exatamente. Né? Foi bem Mas na verdade, a pandemia foi muito atípico, né? Para o mercado conhecer. Não, eu tô dizendo assim, se o camarada não fosse bom mesmo, já tinha largado Sim, atrás, já tinha largado. abandonado já. E foi uma situação muito inusitada, que era pegar ou largar mesmo. Nós tínhamos, eu e minha esposa, nós tínhamos uma cafeteria e boleria, e justamente no período da pandemia, né, por conta de fechar tudo, nós estávamos iniciando, fechou essa cafeteria e boleria. E aí, despretensiosamente também, recebi o convite, né, mandando currículos e tal. A época foi muito atípica, né, nós recebemos o convite para trabalhar numa imobiliária grande aqui de Campo Grande e aceitei, né, o desafio. E corretor é uma coisa de louco, né? A minha esposa falou assim: Dário, onde você vai trabalhar? Eu falei, numa imobiliária como corretor de imóveis. Ela falou, qual que é o salário? Você pensa, numa época de pandemia, a primeira pergunta foi, qual é o salário? Não, então você me pergunta, eu sou você é a sua esposa. Pergunta pra mim aí. Qual é o salário? Então, é isso. Não é? Mas assim, graças a Deus, o mercado imobiliário foi muito... me acolheu, vamos dizer assim, com 20 dias... O mercado acolheu, mas ela te espancou. Como estagiário, com 20 dias eu já fiz a minha primeira venda. Não, sorte sua, tio. Foi sorte, vamos dizer assim. E de lá pra cá a gente vem despontando, graças a Deus. O que é ter motivação em casa, né, gente? Olha só, o primeiro aprendizado do podcast de hoje. O que é ter motivação em casa? O camarada que não tem uma motivação dessa, tranquila, sem pressão, sem estresse, ele não consegue vender em 20 dias assim, entendeu? Pois é. Primeira pergunta da tia. Qual é o salário? Ele já entrou devendo, entendeu? Já estava devendo. Já. Aí, todo dia ele acorda e olha para ela vai perguntar, e aí, vendeu hoje ou não vendeu? Ele não aguentou 20 dias, ele teve que fazer a venda, André. Ele tem que vender. Ele teve que fazer. Foi motivador. Ele foi motivador, sem pressão. Sem pressão. Né? Não, você vende, filho. Você nem volta para casa. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. E recebendo aqui meu professor André Avelino, diretor da Avelino Imóveis Campo Grande, Avelino Imóveis Dourados, Avelino Imóveis Miami, Avelino Imóveis Nova York. Tá bom, só dois. Por enquanto, né? Não, tô falando aqui, enquanto, isso né? palavras mas exatamente, vamos receber. Miami, Nova York, entendeu? Eu recebo. Né? Tá Pronto. Certo? Formado em especialista no mercado imobiliário, formado num curso mais... Igualzinho. Veterinário. Igualzinho. Medicina veterinária, MBA, aí sim ele volta um pouquinho agora, MBA em gestão e administração, formação profissional em transações imobiliárias e perito avaliador. Trabalhou por anos no agronegócio, administrando propriedades rurais próprias, é isso? Sim, próprias não, também terceiras. Próprias não tem. De terceiras, tá? Do pai, vamos falar aqui, próprias. Né? Mais ou menos, vai né? ser nosso, né? 7 filhos só, vai ser nosso. Vamos cuidar da Avelino. Tá certo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com esses colegas, tá bom? E tô aqui para acrescentar. Como é que você entrou no segmento? Só pra gente falar da Avelino, até que uma coisa é entrar no segmento, outra coisa é a Avelino, surgir a Avelino quanto empresa. Como é que foi essa história rápida? Formei veterinário, como você falou aí, e aí comecei a vender muito boi. Corretor de boi, normal. Aí no interior chama picareta de boi, tá? Mas é mais ou menos, acho o cliente... Aqui na capital tem várias picaretas. Acho o cliente e comecei a vender muito gado, até fazer leilão, eventos de boi, de gado, de touro. Então, fica naquela corretagem, gente. Não, e quando a gente fala picareta, não quer dizer que é fora do... Não, é o normal, porque o normal você fica do interior. Normal do interior. O comprador te liga e fala assim, André, eu preciso de X cabeça. No gado é normal isso aí, mas é o corretor de gado, né? Tá. E a gente começou a vender muito gado, tanto PO, de origem, como comum, né? E aí depois disso, começamos a vender fazenda, vendemos umas 2 fazendas. Aí falou, essa brincadeirinha, né? Aí você falou, opa. Não estava contente, a veterinária tem uma limitação, no meu ponto de vista, porque eu gosto de falar. Olha aqui, pessoal, gosto de falar. E o boi não conversa. O boi tinha um amigo meu que falava assim, escuta o boi que você vai ver o que ele vai ter. Eu não escutava, não dava tempo, porque ele ia falar primeiro. E aí eu já abri, diferente do colega, eu já abri
a Avelino Imóveis sendo estagiário. Legal. No primeiro ano teve um sócio, né? Porque eu não poderia assinar nada, ele teve um sócio. Você usou uma pessoa? Usei não. Ele me ensinou e eu ensinei ele também. Foi uma troca muito Teve legal. um laranja. Foi uma troca muito legal. E aí... Aí você seguiu sozinho. Mas quando foi esse primeiro ano? 2012. 2012. Então, lá em 2012, você já falou assim, bom, eu vou abrir aqui 2012, a minha imobiliária, fazer o serviço de vocês. Tá. Como era o mercado naquela época, André? Só falando, porque mudou muita coisa, diferente, né, totalmente diferente. Você sabe que eu já anunciei no Correio do Estado, né? Anunciava no Correio do Estado, jornal Correio do Estado, classificado, lembra? Peraí um pouquinho. Pra você que não sabe do que nós estamos falando. O jornal Correio do Estado, que é um tradicionalíssimo jornal do nosso estado aqui, talvez o número 1 durante muitos anos, tem história. Ele tinha algumas lojinhas em vários pontos da cidade, que você ia até essa loja, chegava lá e falava assim, eu quero fazer um anúncio no jornal. Era isso? Né? Isso. Né? Você me corrige aí. Isso. Não é da minha época, que eu li na Barça. Então na 26, não é da sua época. Mas na rua 26, ia na lojinha, na rua 26. Né? Tinha fila 26, tinha fila, ia lá e falava 5 imóveis, tá? Colocava o textinho, entregava lá e pagava na hora. E aqui a gente anunciava. Aí pra sair no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias. Mas fazia já um pacote, né? Uma semaninha. Um pacote, isso. Uma semaninha de anúncio. Só que o anúncio não era um anúncio lindo, maravilhoso. Era um texto desse tamanho, assim, no meio de um monte de texto. Isso. Salete nunca fez isso, não, né, Salete? Você sabe quando eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário? Eu tinha 17 anos de idade. Esses dias. Então não conta o tempo que eu tenho. Comecei lá no Paraná. Atemporal. É algo atemporal. Eu fiquei esse período, assim, dizer assim, sem a minha linha de frente no ramo imobiliário, que eu casei, tive filhos, trabalhava com meu ex-marido, mas corretor de fazenda. Muitos anúncios no Correio do Estado. Aí eu me formei nesse período em Direito, tirei minha OAB, tudo. Tentei trabalhar como advogada, mas o ramo imobiliário chama mais. Ele tem um bichinho tem. Chama mais. Eu sou apaixonada Chama pelo ramo mais. imobiliário. Chama mais, o chama mais. Voltando no Correio do Estado, anúncios. Anúncio no Correio do Estado, anunciando. Então o mercado era muito diferente. Mas eu queria colocar Mas você não tinha no Instagram naquela época? Não tinha Orkut. Era Orkut. MSN. Começando muito timidamente com o Facebook. Né? MSN. Muito timidamente. E já essa plataforma chamada Infimóveis aqui de Campo Grande já dominava também. Tá? Nascendo o LX, nascendo alguma coisinha. Mas o principal forte era o Correio. Correio. Lá no Correio você sabia quem tinha morrido no dia, né? Não, eu só li imóveis. Eu só li imóveis, eu queria saber da concorrência também. Não, eu sei o que você lia. Você lia lá aquele negócio do cartório, pra ver quem estava protestado. Só li imóveis, tá? Só li imóveis. A copy tinha que ser persuasiva ali, com poucas palavras, né? Tá, mas lá quando você abriu a Avelino, já tinha time? Não, abriu eu, esse sócio e uma financeira. Tá, e aí depois, quando é que veio o time? O processo veio sempre aos poucos, mas o time já veio 3, 4 logo em seguida, um mês depois. Tá. Ficou esses 3, 4, um ano e pouco, tá? E aí vai trocando. Depois foi trocando e a gente foi aumentando, né? Hoje estamos em 12 em Campo Grande e 4 em Dourados. O que você faria de diferente hoje, se estivesse abrindo a Avelino hoje, que você fez lá e não foi acertado? Qual foi o principal... os principais erros, não erros, mas até porque você estava começando, né? Mas aprendizados. Eu quero abrir uma imobiliária. Qual é o principal? Hoje eu estudava mais do mercado, que naquela época foi mais... Eu sou assim, né? Vamos fazendo. E eu costumo falar, quem faz, erra fazendo, né? Também o corretor tem que ser muito isso. Sim. Verdade. Mas se você não quiser errar nada, só não fazer. Estudar o mercado e treinamento. Treinar mais. Treinar, estudar mais, se capacitar mais. Muito mais. Para o mercado. Muito mais. Porque é muito mais desafiador Muito mais desafiador hoje. Olhando por esse aspecto, Salete, você concorda com o André falando sobre isso? Concordo. Essa questão do estudo hoje, ele é muito mais cobrado, o profissional do segmento imobiliário, ele tem que estar muito mais preparado hoje? Veja bem, quando que eu fiz... Você pode chegar um pouquinho mais próximo. Isso aí. Quando que eu fiz direito, eu já conheci o ramo imobiliário, eu fiz focada no ramo imobiliário. Mas mesmo assim, eu estou vendo agora a necessidade de fazer uma pós no ramo. Porque... Não é aquela questão, né? Desculpa, Salete, mas aquela questão, não, eu já fiz, eu estou pronto, eu não preciso saber mais nada, né? Não tem mais isso, né? Não existe. Cada cliente é um cliente, cada caso é um caso.
Cada BO que você pega, você tem que saber resolver. Ou seja, o aprendizado é diário, é contínuo. diário. Cada cliente, um é diferente do outro. Cada corretor que você trabalha em parceria, um é diferente do outro. Você tem que estar preparado para tudo hoje. Assim, eu não sei, eu começo uma negociação, eu não sei como é que ela vai terminar. Então, a gente imagina é uma coisa. Agora, se ela vai terminar desse jeito, aí é outra coisa. Exatamente. Você tem que estar preparado para, assim... no geral. E quanto mais conhecimento que você tiver, vai te ajudar. Maravilha. Falando de imobiliária, dessa formação, do desafio, qual é a sua dica para quem está querendo abrir uma imobiliária hoje, meu irmão? Bom, eu quero deixar primeiro duas frases. Duas frases, né? Uma é do Edgar Ueda, que ele diz assim... Professor Edgar Ueda. Professor Edgar Ueda. Ele diz assim, se você atende os clientes da mesma maneira, você está atendendo totalmente errado. Então, isso faz parte também do nosso mercado, né? A personalização, o atendimento personalizado, isso é muito importante hoje no nosso mercado. Do nosso mercado ou do mundo? Do mundo. É só para fazer um parênteses. Um parêntese do mundo. E uma outra frase que eu peguei ali, o Avelino falou, do Érico Rocha, ele fala, feito é melhor que perfeito. Então é no caminho que você também vai aprendendo. Claro que, né, nós não podemos deixar de lado o aprendizado. Ele é importante, mas você aprende também com as circunstâncias, né, do mercado. Né? É o processo, né, que vai tratando, vai formando o profissional. Mas muitas vezes esses profissionais, eles têm medo, né? Aquele negócio, eu não quero errar. Né? Eu não quero fazer um vídeo, eu não quero postar nas redes sociais, eu não sei falar. Como é que trata isso? André, você que não fala muito. Vídeo é um exemplo muito legal. Vídeo é um exemplo muito legal, mas muito legal mesmo. Todo corretor novo tem medo de fazer vídeo. E aí o digital, né, Dijan? Tem que fazer vídeo. E como que a gente coloca isso na cabeça do corretor? Primeiro, treinamento. Você tem que capacitar a equipe. O mínimo é você tem que capacitar a equipe. Eu falo o mínimo que a gente não é profissional de câmera, mas a gente sabe alguma coisa, a gente já estudou muito para passar. Mas olhando esse mercado, esse mercado ele não quer nada muito profissional também, ele quer um negócio verdadeiro, né? Verdadeiro. Humano. E a outra humanizado. E a outra coisa que eu falo para quem está começando, fala faz. Você vai aprender no processo e tem que fazer, tem que colocar a cara. Lógico que estudando, mas coloque a cara, tem que fazer. Tá? Eu sempre cito um exemplo para o pessoal. Gente, a gente tem casa, vamos citar um exemplo, no condomínio Alphaville. O corretor do seu vizinho vai saber se você tem casa no Alphaville, se você ir lá no Instagram e falar. Senão não vai saber. Já aconteceu o caso, André, só pegando um gancho, isso é importante, gente. Já aconteceu o caso de amigos meus comprarem com corretores, com outros corretores, e o vizinho dele ser isso corretor. Não acontece no mercado. Mas eu tô falando porque ele não sabia que o vizinho era corretor. Mas o problema não é essa questão do amigos. O cara não sabia que o vizinho dele era corretor. Não é nem ser corretor, Dijan. O nicho de mercado, às vezes, está pensando que o cara só mexe com Minha Casa Minha Vida, vou citar um exemplo. Ele tem várias casas boas no Alphaville. Mas ele nunca falou pro mercado, pro público, pro Instagram. Nunca contou pra ninguém. Aí, mas aí falar é difícil, né? Mas pegando o gancho aqui, aconteceu uma situação muito engraçada. Um corretor nosso, da nossa imobiliária, não vou citar nomes, claro, mas ele é corretor de imóveis. Mentira, não sei. Já tinha 3 anos de mercado. E aí a amiga dele comprou um apartamento e chamou ele para um churrasco para comemorar a compra do apartamento. Meu Deus do céu. Acontece. Por não saber que ele era corretor. Então, uma coisa que eu batia muito na tecla, era que você precisa ser visto, né? Você precisa posta casa, casa padrão alto, até você encontrar um nicho, porque não é de bate-pronto que você também vai definir um nicho de mercado, né? Você não vai começar lá, Minha Casa Minha Vida, padrão econômico. Você se encontra no meio do caminho. Eu gostaria muito, né, no começo, de trabalhar com imóveis do Alphaville e tal. Só que, assim, caía muito no meu colo, vamos dizer assim, negociações de padrão médio. Então, eu comecei a me especializar. Falei, poxa, se é isso que está vindo para mim, eu vou me especializar aqui no imóveis de terceiros para padrão médio. Isso independia de ser apartamento ou casa. Tá. Então, na faixa ali dos 500 mil, 700 mil reais, eu amassava esse mercado. E depois eu fui me tornar especialista, mas por uma questão assim de gostar dessa área de lançamento imobiliário. Aí foi para onde que eu comecei esse. Mas eu quero que, vocês já estão no meio da jornada, assim, já são experientes, enfim, já são professores no assunto. Qual é a dica, Salete, para quem
tá começando, tá no meio, também tá no meio do caminho, mas não tem muito essa intimidade, não tem muito essa estratégia. Qual a estratégia que você usa hoje para aparecer, para fazer o seu marketing pessoal, para fazer o seu marketing dos seus produtos, para aparecer nas redes sociais, offline? Qual que é a sua estratégia? Uma estratégia, não foi nem estratégia, vamos dizer assim, como aconteceu lá no Eduardo Santos Pereira. Eu colocava a camiseta da Saraiva e ia lá atender meus clientes. Então, nós estamos falando do marketing offline. Isso. Uma estratégia. A camiseta... Porque quando você coloca a camiseta, você já está sendo estratégico no negócio. Exatamente. Eu nem autorizei, inclusive. Uma das vendas, inclusive, aconteceu porque o cliente falou assim, se você veste a camisa da empresa, porque o produto é bom. Tá, mas espera um pouquinho. Você colocava, eu quero saber da estratégia. Você colocava a camiseta e ia lá mostrar o apartamento. É isso? Eu fazia... Quando ia fazer visita interagia com os proprietários, fazia visita, limpava o apartamento se preciso fosse, sabe, assim, entregava o melhor trabalho possível. Vendeu, aí você ia lá e limpava o apartamento para entregar, é isso? Não, teve todas as situações possíveis. Não, eu quero que você fale para o pessoal entender o tamanho do esforço. Exatamente. Porque às vezes olhando de fora, fala assim, não, deu sorte. Né? Verdade. A Riane, que trabalha lá na Saraiva, ela falava assim, Saraiva, eu achava que você era funcionária lá. Você estava todo dia lá. Então, assim, não é uma coisa que caiu a casa. Você tem que se esforçar. Não é sorte, né? Não, aliás, não é sorte. A sorte sempre encontra a gente trabalhando, não tem mais assim? Você tem que trabalhar, você tem que não pode ter preguiça. Mesmo falar, o cliente não é tão bom. Você não sabe. Mas esse negócio de limpar o apartamento é verdade mesmo. Você limpava o apartamento, né? Olha, se precisar hoje... Desencardi o chão da lavanderia que tinha entrado. O cliente não queria aceitar. Sem problema. Fui lá desencardi o chão da lavanderia. O problema é o senhor comprar aqui o apartamento que está encardido o chão, deixa que eu limpo. Não, limpar o apartamento foram várias vezes. Entrego limpo. Então, essa sua estratégia de ter mais proximidade e viver o produto, é isso? Exatamente. Só pra gente concatenar o troço aí aqui. Aconteceu, eu vendi um produto da Saraiva, que era uma casa lá no Ecopark, pandemia, deu problema na documentação. Eu lembro dessa venda, faz tempo, hein? Olha, foi... Quase matei a Salete, foi mas enfim. Piseiro. Eu não ganhei praticamente nada, porque eu dividi... Ao contrário. Ainda deu dor de cabeça ainda. Aí, eu resolvi. Graças a... Por isso você tá aqui hoje, né, tia? Aí, a irmã dela... Você vê, a gente nunca pode julgar. A irmã dela me indicou o apartamento Eduardo Santos Pereira. Uma venda complicada, cheio de pepino, poderia ter abandonado, foi lá e resolveu o problema. Resolveu o problema. Eu não sabia que a irmã dela tinha Eduardo, que poderia me indicar para a irmã dela. A irmã dela tinha uns 15 corretores. Me deu a exclusividade. Vendi o primeiro Eduardo Santos Pereira. Depois saiu mais 7. 7 Parabéns. Parabéns. Então, de novo, olha só a estratégia. Não estamos falando nada de marketing digital, não estamos falando nada de... Mas nós estamos falando de relacionamento e resolver pepino. O que eu vejo muitos profissionais do mercado hoje fugindo do pepino, não quer resolver o problema, não quer ir no cartório, não quer ir... Não, eu só quero o filé. O filé eu também quero. Mas, 7 vendas depois é onde eu queria chegar. O seguinte, de uma venda... desculpa, mas o Ecopark foi um dos maiores problemas que nós tivemos para resolver, porque não foi fácil, juridicamente falando. Não foi então, assim, mesmo. se ela, quanto corretora, poderia falar assim, eu desisto, não quero, não tenho nada a ver com isso. Ia perder todo o relacionamento com essa cliente, que ia trazer a outra, que trouxe mais 7 vendas. É mais ou menos isso, né, Salete? Isso. Então, ou seja, qual que é o aprendizado? Nem tudo são flores nesse segmento no mercado imobiliário e você tem que estar preparado para tudo, né? Porque se você entrar nesse mercado achando que não vai ter problema, é melhor nem entrar. Não. Porque tem problema todo dia para resolver. Todos os dias. Exemplo, negócios, eu quero que você traga para a mesa qual é o seu entendimento hoje de estratégia de marketing que a Alfa Imóveis está utilizando hoje. Quais são os seus exemplos? Esse offline aí, ele é muito importante, né? Eu com camisetas, assim... de outras empresas, da Alfa Imóveis, a gente já fez captação tendo atendimento médico, por exemplo, né? Então, assim, estar preparado a tempo e fora de tempo. Isso é muito importante para o profissional do mercado imobiliário. E uma coisa também muito importante é o fato de você ser e não estar corretor. Isso é muito válido, né? Eu sempre ouço, eu trabalho com isso e com aquilo. Por isso que a gente tem 15 mil, 16 mil creches hoje, cadastrados aqui em Mato Grosso do Sul, né? Mais ou menos isso até daí. Ontem, né?
Até ontem, mais ou menos. Mas isso mostra, né, que o mercado ele tem muito profissional, mas também não tem muito profissional. Na verdade, assim, a gente tem números de cresce, mas profissionais de verdade são poucos que a gente acaba se encontrando mas isso é bom aqui. Ou ruim? Para nós é bom. Pra mim é bom. Porque quanto mais a gente se profissionaliza, mais a gente aparece, mais a gente é visto no mercado, isso traz retorno. Mas né? esses profissionais ruins também não atrapalham o mercado? Atrapalha. Então Atrapalha. Não é nem todo bom, nem todo ruim. Atrapalha né? Mas um pouco. acaba atrapalhando um pouquinho, né? Na verdade, assim... Essa falta de profissionalismo... Exatamente. Quando você encara o mercado imobiliário como plano B, atrapalha um pouco. Né? Então, assim, o porteiro quer ser corretor... Peraí, só um pouquinho. Quando você encara a sua vida como plano B, seja lá qual o segmento você estiver, vai atrapalhar. Exatamente. O problema é que no nosso mercado, no mercado de vocês principalmente, né? Eu me incluo nesse mercado porque eu sou estagiário, mas enfim, no mercado de vocês, o que acontece? Todo mundo acha que é corretor, né? É o que a frase que você ia entrar agora. Sim. Né? De mamando a caducano, falando o vocabulário do André, trazendo o vocabulário dele de origem, de mamando a caducano, todo mundo quer levar a comissão no final do dia. Aí você chega lá no porteiro, ele virou corretor, né? O porteiro é corretor, o síndico é corretor, o cara que não aqui em Campo Grande, facilitou, nós estamos dando exemplos. É o que a gente vê por aí. Sim, vê por aí, né? Não aqui em Campo Grande. Isso aqui não acontece no mercado. Não. Mas enfim, então assim... Como o André falou no começo, estar preparado, bem posicionado no mercado, estudar o mercado, ir atrás do cliente com estratégias ativas. Quais são as estratégias? Você está falando, mas não fala qual é a sua. Telemarketing é muito importante. Vai contar agora. O vídeo. Telemarketing? Telemarketing. Assim, telemarketing não é ultrapassado? Não, de forma nenhuma. É um dos métodos mais assertivos hoje para venda, ainda continua sendo telemarketing. No mundo de chat GPTs, né, o que não é uma ferramenta inútil, na verdade ela é muito útil para criar prompts de comando ali, você criar as copies, né, dos anúncios, mas a ligação ela não tem preço, né? No mundo de WhatsApps, a ligação às vezes ela faz toda a diferença, porque o cliente ele quer conversar, ele quer contar. Então, a sua estratégia hoje, Alfa Imóveis, nós estamos falando de ligações, telemarketing, a gente trabalha Instagram, muito forte nas redes sociais mas também. Mas você impulsiona ou só orgânico? Não, as duas formas. A gente trabalha, na verdade, a gente trabalha um posicionamento que é diferente de um patrocinado. Tá. Quando eu patrocino, eu quero colocar em evidência um imóvel ou um produto ou uma marca, enfim, isso aí eu patrocino. Agora, o trabalho escalonado que a gente faz de posicionamento no marketing digital é diferente, né? Aí eu vou falar das conquistas da Alfa, eu vou falar de uma casa que foi vendida com 20 dias. Então, isso também chama muita atenção dos clientes, né? Essa propaganda nós fazemos então, ali. Telemarketing, redes sociais, o que mais? E a indicação também. A gente trabalha com indicação premiada. Nós fizemos campanhas aí até de dar brindes, presentes para os clientes, que eu acho que também é muito válido, é importante. Show. Estratégias da Avelino Imóveis. Várias, né? Várias. Mas destaca uma, duas, três. Vamos lá, Instagram, tá? Estamos já vai muito tempo no Instagram, redes sociais, tráfego pago. Isso. Tráfego pago também e institucional também, muito forte, tá? Posicionar a marca, posicionar a gente. Outdoor eu não vi nenhum ainda na rua. Oi? Eu não vi hoje nenhum. Outdoor? Hoje você não viu, né? Hoje eu não vi. Outdoor, obrigado por esquecer, tá? Outdoor. Fizemos também... Excelência em atendimento imobiliário. Tá? Excelência eu aprendi com um amigo meu, Dijan de Barros, conhece? Tá? Vive a experiência, não esqueça que ele foi um dia na imobiliária há anos já e falou isso, vive a experiência, vive a excelência. Tá bom? Depois que vê esses bambambam de fora falando. Tá? Tá? É raiz, o Dijan é raiz. Mas o outdoor ficou muito bem feito. Né? Outdoor. Chama atenção, outdoor. Chama. Né? Tem que ter posicionamento de marca, posicionamento da pessoa, tem que ter. E o colega falou, vamos posicionar. Tem que posicionar. Gente, eu cheguei em Dourados faz um ano. Chegamos. Tem que posicionar toda a hora, todo minuto. E às vezes falando não. Não. Isso também é estratégia de marketing, posicionamento. Tá? E às vezes falando não. Mas voltando, a gente fez pirata sábado agora. Pirata é pessoal com a barraquinha, na rua. Fizemos sábado agora, com a gerência da Bruna. Então fizemos sábado. Nesse solzinho de sábado. Acho que, coisa na verdade, mais linda, quem trabalha lá na Avelino é a Bruna mesmo, né? Ela trabalha. Eu hoje sou gestão, né? Entendi, eu vou dar palestra agora. O que você acha? Tá certo?
Eu tô achando, só tô achando isso. Mas lá em Dourados também foi estratégico, foi uma ação de marketing também. Além de posicionamento, quando você posiciona com 2 unidades, André, acaba marqueteiramente falando, estrategicamente, dá mais peso também, né? Sim, dá mais peso, foi uma... E no endereço que nós estamos lá, que é diferenciado. Nós estamos na frente do Dama, mais ou menos aqui. Legal. Lá, né? Dando um exemplo. Lá é o Hectares. Hectares, é Covile 1, Covile 2, Porto Madeiro 1, Porto Madeiro 2. Legal. Muito bem localizado. Lá na frente, tipo Dama, aqui lá tem muitos condomínios. Show. E eu queria sempre ir pra lá, e aí ocasionou que eu achei o Rafael, você conheceu. Fera. Em outubro, fera. E acertamos, ele tá lá pra gente. Rafael. Rafael, ajuda, Bruna Menes, ajuda... pronto, aí, ó. Aí, resolveu. Rafael Avelino, pronto. Resolveu. Se era 7 filhos, virou 8. Agora tá gravado que é dividir por 8. Avelino. Manzep. Rafael Manzep Avelino, tá? Avelino. Tá bom? Tá, mas é estratégia também. Estratégia também. Maravilha. Pra gente mudar de assunto, antes da gente mudar de assunto, a Bia vai trazer aqui pra gente, direto do meu amigo Zezo, lá do Tomás Lanches, a esfirra do Tomás, os salgados. Eu costumo dizer que é o melhor esfirra do mundo. Então, assim, não sei se você já conhece o Tomás Lanches, eu quero apresentar para vocês hoje essa experiência, que também não deixa de ser experiência. E obrigado, Zezo, obrigado, Tomás, por mais esta gravação. Você está aqui junto com a gente, o Tomás Lanches está junto com a gente. A Bise Água de Coco também, muito obrigado pela parceria de sempre aqui no podcast com o negócio. Vocês fiquem à vontade, gente, por favor. Essa esfirra, ela é boa. Como é que fala? É um presente, então aproveite, Show porque assim, né? Esse negócio de ir lá no Tomás e falar, eu só vou comer 2 esfirras, né? Não tem esse negocinho? Não, hoje eu vou comer 2. Aí você sai de lá, chega no caixa, quantas você comeu? Você vai querer o quê? Aberta, fechada? Eu vou querer a aberta de queijo. Vermelhinho aí, não do vermelhinho. De calabresa. Isso. Pronto, deixa eu pegar essa aqui que tá maior. Certo? Que... Aí, ó. Pronto, aí, tá aqui, ó. Maior porque eu sou grande, Jean? Não. É porque você, o seu tamanho institucional, bom. Qual que você vai querer, sabe? Queijo. Agora hoje eu vou servir. Tô mudando tudo o negócio aqui. Queijo. Um queijinho e o seu, tio. E um enroladinho lá, enroladinho. Enroladinho. É mineiro. Enroladinho. Não é mineiro, não. É sensacional. Show de bola. Obrigado. Voltando a falar e falando do nosso dia a dia, quais são, Salete, quando você trabalha com parceiros, quais são os principais desafios de trabalhar com parceiros ou com novos corretores? O que você acha que da sua época para cá, né, nessa jornada sua de experiência, o que está faltando no corretor dos dias de hoje? Conhecimento. Conhecimento, e você fala no modo geral ou do produto? Geral. Não tem conhecimento jurídico nenhum. Não tem visão do que o cliente dele mesmo está buscando. Muitas vezes eu tenho que direcionar. Eu estou falando mais de corretores novos. Sim, não, nos novos, porque uma dica para que eles possam melhorar. Eles chegam no mercado, eles têm que não buscam entender o que o cliente está buscando. Qual que é a dor do cliente? Qual que é Mas o que você acha que está atrapalhando isso? Qual que é a dificuldade deles? É a ansiedade? O que é? Não, o corretor chega no mercado achando que a venda é fácil. Mas não era só sair vendendo, facinho. Eu assisto a Netflix que a venda é fácil. O pessoal em Beverly Hills né? É só apresentar um produto para o cliente, contratar alguém para fazer o contrato e fechou. Não é assim. Então, essa que é a maior dificuldade de lidar com corretores novos. Mas, para mim, isso não é problema. Eu falo, corretor, me dá aqui o contato do seu cliente que eu resolvo. Fica quietinho que eu resolvo. Exato. Só passa Deixa metade, comigo. Ou 50% dos honorários e acabou. Tá tudo certo. Então, mas o problema continua, né? Continua porque ele não aprendeu nada. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o que você acha? Primeiro, o que está faltando na turma nova hoje? Qual é a dificuldade deles, o seu entendimento e o que eles podem melhorar? Primeiro, aprender sobre a jornada do cliente, né? Como a Salete salientou aí. É importante nós entendermos que um cliente, às vezes, demora até 8 meses, quem sabe anos, para fechar um negócio, né? A gente atendeu um cliente... Ou seja, controle a ansiedade. Nós atendemos um cliente que fechou, por exemplo, abril do ano passado, nós apresentamos um produto para ele, ele fechou abril desse ano. Né? Então, assim, olha só a jornada. Mas aí você tem que acompanhar, Exatamente, né, e isso é o ponto importante. O acompanhamento desse cliente faz toda a diferença. Agora, para os novos que estão começando no mercado, a dica é estudem mais também. A dica é volta.
A dica é volta. É porque, assim, hoje existe muitas possibilidades de fazer curso TTI, né? A gente encontra até online de 3 meses, 6 meses, entendeu? Então, o que acontece? O cara, ele sabe o raso. Ele só sabe assinar a assinatura do nome dele para fechar o contrato. Sabe que tem que anunciar o imóvel. Isso aí, pronto. Mas assim, eu creio que lá no Avelino não é diferente, mas a formação, ela acontece de fato dentro da imobiliária. Então a dica que eu sempre falo para as pessoas, né, para os corretores novos, Dário, o que eu preciso fazer? Fala, cara, entra numa imobiliária. A primeira dica. Não importa se seja Alfa Imóveis, Avelino, entre outras aí que tem no mercado. Mas aí você vai ter essa vivência do mercado. Você vai ter uma expertise melhor do mercado. Você vai aprender mais do que no curso, será ou não? Mais do que no... com certeza. Sem sombra de dúvida. É engraçado, hein? Porque só tô, né? Não, e hoje, assim, eu sou defensor da imobiliária. Não só pelo fato de ter uma imobiliária, mas assim, eu indico. Porque eu quis trabalhar sozinho. Eu saí de uma imobiliária para trabalhar sozinho e a intenção era isso. Mas você enfrenta muita dificuldade, o corpo jurídico, as nuances, né, dos lançamentos. Você não consegue coordenar sem estar dentro de uma imobiliária, né? Então, isso é importante, você nichar, entender melhor do mercado. São as dicas que eu dou para quem... A dica principal que você está dando, Dário, é a questão, vá para uma imobiliária para pegar... Sim, para pegar bagagem. Formação. Exatamente, pegar formação, treinamentos, entendeu? Isso é muito importante, os treinamentos que as imobiliárias... Um bom professor, então, né? Exatamente. Isso é importante. Esse é o resumo da história, porque você vai sair da teoria para a prática e é completamente diferente. Sim. Dica. Não teve teoria, primeiro aí, tá? Vai sair direto para a prática. Dica é foco e disciplina, tá? Não fala foco e disciplina, sempre. O corretor, quando sai formado do curso de TTI, primeiro, eu acho que ele tem um deslumbramento, porque ele olha para mim, olha para você, olha para a Salete, olha para o Dijan, olha, esse pessoal tá vencendo. Ele não olha para quem esqueceu, porque o corretor ele não quebra, porque o corretor ele muda de profissão. Ninguém vê. Então, ele olha para quem já venceu, mas não sabe a história da gente. Não sabe que nós estamos 12 anos, todo dia, se é da manhã, se é da noite. Todo dia. Então, ele não sabe. Você falou uma coisa muito interessante. Profissão é só uma. Não existe. O corretor que chega, eu sou aquilo, quero isso aqui. Foca naquilo, vai para aquilo. Então, o primeiro ano é muito difícil. Porque, primeiro, complexo demais. Não é vender. Vender não é nada. Primeiro, a gente está vendendo o quê? A gente. A gente não está vendendo um imóvel. Está vendo nossa confiança, nossa credibilidade, nossa visão. A gente está falando que aquela localização é boa. A gente. Então, tudo isso... Não, e falando com conhecimento. Não vai falar para enganar o cliente ou falar da boca para sem estudar o que você está falando, que esse cliente vai comprar de você, vai se arrepender e vai ser um problema lá no futuro, né? Então, tudo que você vai falar, você tem que ter embasamento no que você vai falar. Então, é foco. Porque a pessoa entra... A pessoa, primeiro, tem que estar focada para passar esse ano, que é um ano mais de formação. E esse ano de formação, você foi sortudo, porque vende menos. Não vende 20 dias, dificilmente... Não, mas ele teve uma pressão. Teve. Mas é um ano de formação, é um ano difícil. Pressão. Agora, a pessoa que passa esse ano, que foca o dia inteiro, pensando... Eu costumo falar uma frase que meu pai me ensinou. Durma pensando o que você vai fazer no outro dia. Durma. E aí você dorme pensando já num cliente, numa casa que você vai vender, numa foto que você vai tirar numa captação, num treinamento que você vai dar. Durma pensando. Foco. Quando a gente dorme, né? Tem isso também. Tá certo? Aí nós aprendemos com o seu pai, só que aí a gente não dorme mais, né? Não. Você já fica ele 4 horas da manhã tá no Belmar. Um abraço pro meu pai. 4 horas da manhã tá no Belmar. Não dorme mais, né? Então, assim, nem dorme mais hoje. Você só pensa, mas é planejamento, né? Planejamento também. Planejamento. Foco. Quando a gente fala em determinação, em crescimento, né, e planejamento, a gente esbarra com o mercado, primeiro, um mercado muito amplo, que é o mercado imobiliário nosso, um mercado que tem vários cenários e vários atuantes que não são registrados, que é o que nós estamos falando, né? Tem muita gente de fora palpitando e trazendo e atrapalhando às vezes. Mas eu acho que um dos grandes desafios é aquele corretor, aqueles profissionais, né? Aqueles corretores, aqueles profissionais que não respeitam a própria profissão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que é aquele que não cobra comissão direito, aquele que faz qualquer negócio. O quanto isso atrapalha o mercado, Salete, para você?
Tem 2 semanas eu tive um problema de falta de ética, diz assim, de um corretor, uma corretora. Isso é um exemplo, né? Eu mostrei o apartamento com o proprietário. Não é que eu fui, só fui eu, o proprietário e a cliente. Segunda-feira, ligou uma outra corretora para ele querendo fazer a proposta do apartamento que eu mostrei. Ele veio falar comigo, eu falei, sim, se quiser pagar ela, você paga, você vai pagar 2 vezes. Então, assim, o que eu mais... Você falou isso para o cliente que estava comprando. Porque não, para o proprietário. Quem paga é o proprietário. Desculpa, para o cliente que estava vendendo. Só Isso. que o cliente que estava vendendo, ele talvez não saiba da legislação, mas isso é lei, né? Só o entendimento, é lei, né, gente? É lei. Se ele tem ciência, se eu estou autorizada a vender o apartamento dele. Você estava junto. Se ele estava junto comigo, qual que é a razão de ele aceitar a proposta de outro corretor? Mas eu tenho um sobrinho que é corretor também. Você poderia dividir com ele? Isso não acontece também não, né, Salete? Muito. Muito. Na hora que você está assinando, então, só queria te contar um negócio. Tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa. Mas o quanto isso atrapalha o mercado, Salete? Olha, muito. Mas é porque tem gente aceitando. Mas eu tive uma outra situação. Um cliente meu recebeu uma proposta no apartamento dele de uma pessoa que estava intermediando, que não era corretor. Ele falou assim, Salete, eu quero que você verifique a documentação, está entrando um terreno e uma casa em Dourados, e eu quero que você verifique. Eu falei que tudo bem, mas 50% é seu. Eu peguei meu carro, um domingo à tarde, fui lá em Dourados, para ver esses 2 imóveis, porque eu achei muito estranho. Eu voltei e falei assim, desiste. Você nunca vai vender esses imóveis. Fica o seu apartamento. 3 meses depois eu vendi o apartamento dele. Tudo certo, dinheiro na conta. Então, assim, tem mas aí você poderia ter falado, não, pode fazer, porque senão eu perdi meu tempo, fui lá em Dourados, não sei o que, lá. Se eu falar para ele não vender, não fizer o negócio, eu perco o dinheiro aqui. Né? Então, assim, nessa hora você abriu mão, mas o que valeu foi o seu nome, foi o seu profissionalismo, é isso, né? Exato. Você já me conhece, sabe que eu jamais iria assinar alguma coisa sabendo que... Não, depois do Ecopark, nós não assinamos mais nada. Eu já conheço mesmo. Então, isso atrapalha o mercado, né? Muito, porque tem gente que vai fazer o contrário para levar vantagem na hora. Você vê, eu poderia só ficar quieta e fazer o contrato. Acabou. Eu peguei meu carro. Mas é um não, né? É o falar não, né, André? É o falar não. Tem que falar posicionar. Não. A gente tem que se posicionar. Muito. Você está fazendo seu nome no mercado. Eu não estou corretora, eu sou corretora. Isso aí faz toda a diferença. Toda. Problemas no mercado, o que você acha que mais atrapalha no mercado? A Salete trouxe um dos exemplos. Fora essa crescente aí de creches, né, de registros. Isso aí vai continuar. Mas é o seguinte, por exemplo, eu quando entrei no mercado imobiliário, eu também tinha uma dupla jornada. Eu trabalhava como fazendo bolo, vendendo celular, notebook, até um dia ser chamado na chincha pelo meu ex-gerente. E aquilo mudou, né? Mudou o panorama. Ele falou, cara, você publica bolo, celular, notebook, por que você não publica casa, irmão? Você vai vender o quê? Você tá vendendo o quê? O trabalho é o mesmo. É que se o cara comprar um bolo, ele ganha uma casa. Normal, né? Então, foi aí que eu tive esse insight. E outra coisa... Foco. E outra coisa, né, no começo, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, igual o André falou, tudo era mato, né? Tudo era mato pra gente, vamos dizer assim, no sentido da palavra. Eu ia a pé pra imobiliária de uma distância muito longa, todos os dias. Fazia sol, chuva, todos os dias eu tava a pé. E eu chegava lá, numa imobiliária que tinha 100 corretores, o cara falava, eu acho que eu não tava a fim de vir hoje, não sei o quê. Sabe, assim, aquele corpo mole. E eu falava, cara, eu tô determinado. Só que pra mim, isso não era determinação, porque eu já tinha colocado na cabeça, cara, todo dia eu vou pegar o plantão, todo dia eu vou pegar o plantão. E depois, no começo, olha só, de estagiário, a venda aconteceu com 20 dias, depois de em torno de 3 meses que eu estava no plantão, caiu no meu colo uma venda de 1.350.000, um apartamento inclusive ali na frente do edifício Saraiva de Resende do Decorado, o Plaza Maior. à vista.
sabe? Eu atendi o cliente com poder aquisitivo muito alto, né? Já tem um tempinho, né, nesse valor. Já tem um tempinho. Na época foi. Mas assim, com 3 meses depois eu falei, cara, isso aqui é o sonho da minha vida. Mas você tava lá, né? Tava lá, exatamente. Lá não tinha caído, né? Eu falei, lá primeiro. meu amigo, falei, esse aqui é o sonho da minha vida. Quando entrou aquele dinheiro alto, pra mim, a primeira vez, eu falei, cara, amor, eu falei, eu sou apaixonado por essa profissão. Eu falei, eu casei com essa profissão. Então foi aí que eu tive essa... Você vai me desculpar, mas eu tô apaixonado por essa profissão. Foi aí que eu tive esse insight, né? De que o mercado era promissor e aí eu comecei a enxergar. Mas tá faltando profissionais com determinação, com essa pegada? Porque desde essa época você já tá me dizendo que já não tinha. Sim, lá, né? já não tinha. Na verdade, assim, as pessoas acham que é muito fácil, como o André falou, como a Salete falou. Acho que é muito ilusão, fácil. Exatamente. Vive de ilusão. Não sabe que o profissional... eu tive problema também esses tempos atrás, que um cliente chegou de um lead, para quem não sabe, é um cliente que entra em contato através das plataformas digitais. Um possível cliente. Um possível cliente, né? A gente chama de lead. Entrou esse lead para nós, oriundo de um outro apartamento. Eu fui mostrar esse apartamento para o cliente e depois eu fiz só o trabalho de lembrar. Nós não tínhamos ainda tirado foto de um apartamento que estava entrando em nosso portfólio. E aí eu liguei para cliente e falei, olha, esse é o apartamento, tal, sim. Tem como a gente mostrar ele? Porque eu sei que o condomínio agrega muito e tal. Fomos levar o cliente já fechou. Só que a cliente achou que... A cliente proprietária do apartamento. Achou que foi muito rápido a venda. Ela pagou só 3%. Falou, eu vou pagar só isso aqui e pronto. Então assim... Mas não olhou o trabalho de você anunciar na internet, o pagamento, ou seja, porque tudo mais. Foi muito rápido. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que assim, tanto o cliente às vezes enxerga por essa perspectiva, por esse prisma, de achar que é fácil a vida do corretor, né? Quanto os corretores que estão iniciando. Também acham que é muito fácil chegar e vender, mas não é assim. Mas eu preciso te perguntar um negócio muito agora. Complexo. Sim. Você aceitou os 3%? Não aceitamos os 3%. Tá bom, ela, mesmo assim, só que assim, na prévia a gente tinha passado a conta para ela depositou. Então, assim, a gente está cuidando juridicamente disso, né? Ela depositou os 3%, só alegando... para contar a história toda, né? Porque é importante esse posicionamento, porque senão o mercado... Né? Sim. Você é conivente com o negócio. Exatamente. Dele, né? Só para você contar a história toda, para ficar bem claro isso. Sim. Indo para a reta final do nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouco sobre o Edifício Gibran. O que vocês podem falar do Edifício Gibran, consultora Saraiva de Resende? Melhor decorado de Campo Grande, 168 metros, maravilhoso. Show de bola. Tá? Primeiro... A planta diferenciada. A planta diferenciada. Falando de verdade, só para lembrar você, a planta do Gil, a planta que o Gil desenhou no Edifício Gibran, realmente, eu sou suspeito para falar, mas a primeira coisa que as pessoas elogiam é a flexibilidade da planta. Estamos lá desde o começo, né? Já visitei vários decorados, insisto, é o melhor decorado de Campo Grande, tá? Show de bola. Sem dúvida nenhuma. Para quem não conhece, vai lá ver, né? Vamos lá ver, vamos comigo, vamos com a Bruna, tá aí, tá bom? Mas o melhor decorado de Campo Grande, num lugar excepcional, maravilhoso, um projeto atemporal e com visão. Gente, começou o projeto lá em 2020. 2019 para 2019. Com a visão já de 2024. Isso aí, esse lançamento, com a visão já de 2024. Com quadra de beach tênis, com visão já, com a necessidade de hoje. Isso eu acho muito legal e isso eu aprendo muito com o lançamento. Quando a gente chega no lançamento, a gente já vê uma visão de... O lançamento de hoje, que a gente vai... Todo mundo está também de um monte, de 2028, a maioria. E é isso que eu... imaginar 2028. Imaginar 2028. Que é 4 anos para entregar. E muda muito. Muda muito. Então... Parabéns, tá maravilhoso lá. Parabéns para nós. Tá? Para todo o time lá. Parabéns para todo o time. Salete. Bom, o que eu mais destaco no Gibran sempre? Isso. Destaque a área comum. O André destacou a planta flexível do Gil. Não, é o seguinte, a planta, eu nem vou falar nada que eu sou suspeita, eu fiz uma casa, depois quando que eu vi o layout da minha sala, eu falei, copiei. Mas eu vou mandar a conta lá para você depois. Mas a área comum. Se no Eduardo Santos Pereira a maioria das vendas foram pelo capricho, pelo aquele toque pessoal, acabamento voltado para a família, o Gibran vem tudo melhor, vem tudo mais atualizado, vai estar mais bonito, melhor, simplesmente melhor.
Se a planta já é o que o André falou, imagina o contexto no geral. E fora a localização ali, que é muito fácil, a rua do Alberto Neder, que não tem movimentação, que é a frente. Nós compramos aquela rua da prefeitura, ela é exclusiva do prédio. Exclusiva do prédio, uma rua tranquila, não tem a dificuldade de sair, de entrar, não existe isso. Então, gente, é um excelente produto. Particular. Uma rua particular. Alfa. Olha, eu sou suspeito falar, porque nós estávamos planejando comprar um Gibran. Eu e minha família, né? Hoje eu sou comandado por 4 mulheres dentro de casa. É eu, a esposa e mais 3 filhas. Então, é uma planta que atende muito às nossas necessidades, e principalmente pela localização, né? Não sei se alguns sabem, mas eu sou evangélico e eu fiz esse ato profético. Eu entrei dentro do apartamento de Gibran e orei lá dentro. Falei, olha, Deus, se for da tua vontade, eu quero um desse aqui. Não por não ter outras opções, mas pelo fato de gostar muito. Então, assim, quando você compra a ideia, quando você compra o produto primeiro, é mais fácil de você falar do produto. Então, principalmente a qualidade da Saraiva de Resende na entrega, né, nos detalhes. O decorado é excepcional. Eu já fiz vários vídeos lá dentro e continuo melhorando, tentando melhorar. Na verdade, falo, cara, esse vídeo não tá bom, não mostrei tal detalhe, vou lá, faço de novo. Aí sai. Aí quando não sai o vídeo bom, sai o tempo muito longo, porque eu quero mostrar muito detalhe. Aí fala, poxa, vou subir esse vídeo aqui no YouTube, 7 minutos, 8 minutos, a pessoa vai cansar de ver. Mas é porque isso te encanta. Você mostrar os detalhes, você vai vendo que vai aumentando o tempo ali dentro, né, do decorado. Isso é muito gostoso. Além de corretor, nós temos que ser videomaker, como é que é? Videomaker, editor, então tudo. Tráfego, né? Narcotráfico de dados das redes sociais, tudo. Gente, para finalizar, primeiro eu quero agradecer vocês, esse bate-papo, esse ensinamento, esse, digamos assim, troca de experiências que nós tivemos aqui hoje. Espero que isso ajude vários profissionais, né? Que esse podcast, o intuito dele não é só falar das empresas de vocês, dos negócios de vocês, mas também para dar esse ensinamento, compartilhando conhecimento, que eu acho que é bem legal. Gosto muito dessa questão de compartilhar conhecimento, porque a gente cresce dessa maneira. Mensagem final para encerrar o nosso podcast. Qual é a sua mensagem final, Salete, para quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast com negócios? Eu queria convidar a todos que eu já apresentei o Gibran, que entre em contato comigo, que temos algumas unidades ainda. Reta final, né? Reta final, está para ser entregue. E estou à disposição para apresentar para vocês, para levar a conhecer, inclusive, até o prédio. Ela é para dar uma mensagem final, ou seja, compra comigo. Compra comigo. Né? Tá certo. Dário, mensagem final. Mensagem final. A Alfa Imóveis. Bom, busque sempre a excelência, foque naquilo que você mais ama, tenha tempo de qualidade com a sua família, né? E seja simples, né? Seja humano em tudo que você for fazer. Acho que isso é válido para todos que estão aqui, né? E para qualquer profissão. E é isso. Show de bola. Professor André, mensagem final. Mensagem final, hein? Primeiro, obrigado, tá? Obrigado por ter você aqui. Gente, eu falo sempre, foco, rotina e disciplina, tá? E a gente treinando para atender vocês, clientes. Registrando o mercado, melhorou demais. Todos nós aqui estamos preparados para vender o Gibran e todo o mercado de Campo Grande, tá bom? E todos os lançamentos de Campo Grande. Tá bom? Obrigado, Djan. Obrigado, colegas. Bom revê-los. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Esse foi o André Avelino, da Avelino Imóveis, o Dário Ribeiro, da Alfa Imóveis, e Salete... Mariane Beatriz, viu? É só para explicar. Salete Mariane, nossa parceira de negócios, lá desde o Eduardo Santos Pereira, Edifício Gibran, e nos próximos que virão por aí. Amém. Obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui no nosso podcast com negócio. Em meu nome, Djan de Barros, em nome da Saraiva de Resende, fica aqui o meu agradecimento. Eu quero agradecer também a quem é o responsável por esse podcast, aos parceiros responsáveis. Esse podcast foi mais um episódio, né? Esse foi mais um episódio do nosso podcast com negócios, do Café com Negócios. Muito obrigado aos nossos patrocinadores: Shopping Bosque dos IPs, Expertise Investimentos, TOTUS, Fê Comércio, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul, Funditur,
Cetesc, Construtora Saraiva de Resende, Casa das Cores, Resina e Marcon Advocacia, F Solar, a sua energia solar por assinatura, Office Formato, Promenade Hotelaria em Bonito, Nativas Grill, Tec Dry Impermeabilizantes, Busy Água de Coco, Tomás Lanches e aqui, é claro, no melhor lugar, no melhor espaço para você gravar os seus podcasts inteligentes, aqui na Talk, com o melhor time de profissionais que você possa precisar ou necessitar. Vem para cá, venha gravar seu podcast aqui com a gente. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio.